Isabela Paris na área. Estamos em meio ao verão. Significa que durante o mês de agosto tem vídeo todos os dias aqui no canal, sempre meio-dia. E você é meu convidado, minha convidada, para embarcar nesse universo literário junto comigo. Hoje eu vou trazer para vocês a resenha de O Dia que Selma Sonhou com Okapi. Esse livro veio para mim em outubro do ano passado, só agora eu tô trazendo a resenha dele. É um livro que não vai agradar todo mundo, mas que nem por isso deixa de ser um livro muito bom. Por que eu digo que não vai agradar todo mundo? Porque ele não é um livro com muita reviravolta, ele é um livro bem linear, e tem até um motivo para isso. E ele é um livro que ele vai abordar para gente questões da vida como todo. Ele vai trazer várias reflexões de momentos importantes da vida, de como a gente lida, por exemplo, com a morte, de como a gente lida com as perdas, não só morte, mas como o divórcio, por exemplo. Então, ele é um livro muito poético, né? Que vai falar de dor, de perda, que vai falar de transformação, vai falar de amores não vividos, vai falar daquela palavra que a gente deixou de falar, daquilo que a gente deixou de viver, vai falar sobre amizade, crenças, enfim, é um livro bem interessante, mesmo que ele tenha aquela toadinha leve. Light, assim, digamos que ele é como a vida, é um dia de cada vez. Este é O Dia que Selma Sonhou com Okapi. E qual é a história, qual é a premissa desse livro? A gente está falando de uma cidadela aqui no interior da Alemanha, e nessa cidadezinha onde todo mundo se conhece, a gente tem a figura da Selma. A Selma, ela é uma senhora conhecida e benquista por todo mundo, que toda a cidade já sabe que quando ela sonha com Okapi, que é esse mamífero aqui da capa, quando ela sonha com Okapi, alguém morre. E aí, ela sonha nesse dia com Okapi, então a gente já sabe que em 24 horas alguém vai morrer. E a cidade toda, quando descobre desse sonho da Selma, já fica meio empolvoroso, assim, já fica sem saber como agir, já fica naquela agonia, né? Quem será dessa vez? Porque sim, já tiveram outras vezes anteriores, se eu não me engano, já tiveram umas 3 ou 4 vezes em que isso aconteceu e nunca falha, né? Sempre quando ela sonha com o Okapi, alguém morre. E aí esse é o primeiro ponto da história, né? Ok, ela sonhou. Ok, a gente sabe que alguém vai morrer e o que a gente faz, né? Segundo a própria Selma, nada. A gente vive a vida. Enquanto a gente estiver vivo, a gente segue em frente, né? A gente não pode deixar de viver pelo medo da morte. Esse é o primeiro questionamento que a gente coloca aqui do livro. Mas ele vai bem além. Quem conta a história pra gente é a neta da Selma. O livro ele vai distinguir 3 fases diferentes da vida dela, da neta, né, da Louise. Então a gente começa ela com 10 anos ali, contando deste sonho da Selma. E aí a gente vai para 3 etapas diferentes na vida da Louise, que é a narradora do livro, que é a personagem principal aqui. E é interessante, porque eu falei que o livro ele segue uma toadinha, porque é a toada da vida, né? Então, assim, eu acho que o livro traz pra gente um mapeamento das principais partes, das principais vivências de uma vida que todo mundo, de uma maneira ou de outra, acaba passando, né? A gente, querendo ou não, a gente tem que lidar com a morte. A gente, querendo ou não, a gente lida com perdas. Muitas vezes a gente não sabe lidar com essas perdas. Relacionamentos terminam. Como se lida com esses relacionamentos que terminam. Amores não correspondidos. Como se faz quando a gente gosta de alguém, mas a gente não tem coragem de interagir, de chegar junto.
Enfim, né? São muitas coisas que o livro traz. E eu vejo esse livro como um poema mesmo, sabe? Um ódio à vida, um convite para se viver da melhor forma possível, né? Vai falar sobre o amor, sobre a possibilidade de viver o amor, de reviver o amor. Aqui a gente tem alguns personagens que eles são bem interessantes. Vou mostrar aqui para vocês a jacket, que é a capinha que vem cobrindo o livro. E ela vem mostrando esses personagens, cada um deles, né? E todos eles são muito interessantes. Tem personagem aqui que não tem nem nome. A gente fala pela profissão, por exemplo, como o oculista, que ele é apaixonado pela Selma. E ele tem uma amizade muito grande por ela, mas ele não consegue se declarar, né? Não consegue dar um passo a mais. E aí, quando vem esse sonho da Selma, ele decide que ele vai escrever e entregar todas as cartas que ele nunca entregou a ela, né? Ele sempre escreveu cartas de amor para Selma, mas ele não entrega. E aí, como fica isso? A gente tem a figura aqui do Martin, que é o principal amigo da Louise e que, enfim, também vai ser a primeira grande perda da Louise, né? Aqui é o que a gente se esperaria de ser o primeiro amor dela e que não se concretiza. A gente tem aqui a figura da Elizabeth, que ela é super mística e às vezes ela valoriza mais isso do que o que ela tá vivenciando, ela tá olhando ali do que é palpável, né? Como é viver só do que se escuta, só das crenças alheias, né? A gente tem aqui a figura do Alaska, que é um cachorro que vem, um cachorro enorme, né? E ele recebe esse nome de Alaska porque, fazendo uma referência ao próprio Alasca mesmo, né? Essa coisa grande, branca e fria, que se equivale ao vazio que Louise sentia por um momento, por algo que aconteceu aqui na história, né? A gente tem a figura do pai da Selma, que ela chama só de papai, e que é uma pessoa que se separa e depois disso não consegue ver naquele ambiente, naquela casa, naquela cidade, né, a sua casa. Então, que tá o tempo inteiro viajando, né, como uma forma de fuga mesmo, e que descobre essa nova maneira de viver, né, não parar. Então, cada hora num lugar, cada hora fazendo uma viagem diferente, sempre em um ambiente diferente, depois que o seu relacionamento acaba, né? E a gente tem a figura da mãe da Louise, que também passa por esse término, mas ao mesmo tempo fica por um período ali esperando o pai da Louise e depois vai para a vida, né? Se deixa viver novamente, se entrega novamente ao amor e por aí vai. É bem bonitinho, é bem poético, é uma leitura tranquila, não é uma leitura tão rápida, ou pelo menos na época não achei assim, mas eu lembro que eu terminei esse livro chorando, o que não é uma novidade, né? Porque eu sou chorona, e esse livro, ele traz muitas frases bonitas, muitas passagens belas. Então, se você curte uma poesia, eu tenho a impressão de que você vai gostar dessa leitura. Se você não curte, talvez esse não seja o livro para você. Essa capa é ridícula. A tag, às vezes, ela erra no projeto gráfico feio, assim. Mas eu gostei muito dessa ilustração dos personagens, que é o mais importante aqui, é isso. É a figura dos personagens, mas do que a trama em si. Gostou da resenha? Deixe o seu like, comenta aí embaixo se já leu, se já ouviu falar nesse livro. Para mim, eu acredito que eu nunca tinha lido nada de uma alemã, então acho que também é bem diferente, né? Porque a gente está acostumado com uma leitura norte-americana, uma leitura brasileira. Então ter também
um contato com uma escrita de uma autora alemã, já é um outro viés, eu acho interessante até por isso. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Um beijo, um cheiro e tchau!